Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho, por mais um comentário, né? De papo de domingo. E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã e irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo, né, do papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. E o estudo de hoje, né, é sexo e amor. Não tem sexo e amor tem que ser separado, né? Porque o amor, ele é o sentimento elevado, e o sexo sem amor, ele leva à regressão à inteligência. Então, vamos entender isso. As pessoas, isso tem uma nas questões, são as questões que tem de pergunta e resposta, né, entre Joana de Ângeles e o médium Ludivaldo Franco, onde ela aborda esse lado sexual. Então, as pessoas às vezes confundem o amor, que é esse sentimento elevado, com o sexo, com esse prazer do desejo, né? Então, e aí acham que às vezes é uma confusão que as pessoas fazem, né? Que só pode ter um relacionamento se tiver sexo. Às vezes tem amor, né? Esse sentimento elevado, mas se não tiver sexo, não tem um relacionamento. E às vezes não tem nem esse sentimento elevado, ficam se relacionando por causa de sexo. E aí, quando eles esgotam, vamos botar assim, esse lado sexual, eles vão ter problema no relacionamento. Aí vão deixar um do lado, outro do outro, porque não existe amor, não existe o sentimento elevado. O amor, ele tem que estar em todos os sentimentos, em todas as relações. O amor com pai e filho, né? O amor entre a mãe e os seus filhos, os filhos e seus pais, com todos, com os amigos, com o próximo, né? Mas não confundir esse amor com sexo, né? Então aí as pessoas se perdem no tempo fazendo sempre essa confusão, né? Na minha opinião, essa confusão, ela aparece por causa da falta de doutrinação, por falta de conhecimento, né? Também. Porque se a pessoa tivesse mais esclarecimento, ela não fazia essa junção de amor e sexo, né? E achar que tudo, o sexo tem que ser amor, tem que ser esse sentimento. Tem que ser esse sentimento desse prazer, né, no relacionamento. E não é, né? Tudo que a gente faz, que não existe amor, que não existe esse sentimento elevado, a gente não consegue ter esse prazer. Mas tem pessoas que ela se prende ainda, ela vive numa fase muito assim, lá para trás, porque ela só pensa só naquele momento. É como uma pessoa vai se satisfazer com a alimentação. Só para ela é só a alimentação, tá bom. O meu prazer da vida dela é se alimentar, e não é por aí, né? O nosso objetivo é amar o próximo, né?
Porque amar o próximo, esse sentimento elevado, nós vamos elevar também a nossa moral, né? E vamos aprendendo que o fator fundamental aqui na nossa encarnação é amar o próximo, não ficar preso aos nossos desejos, né? Os nossos desejos mundanos. Então é essa diferença que a gente tem que fazer e ter em mãos, né? Agora, no meu ponto de vista também, na minha opinião, a gente só vai aprender a separar esse amor, que é o sentimento elevado, né, do sexo, estudando, praticando a nossa espiritualidade, em todos os sentidos. Aí a gente vamos começar a nos elevar espiritualmente e vamos nos desprender dos desejos da vida mundana, né? E aí vamos entender que o amor é uma coisa e o sexo é outra. Como o amor é um fato importante para a gente, como a alimentação é outra, né? E por aí vai, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, e o comentário do próximo domingo vai ser sobre o livre-arbítrio. Então vamos entender aqui, o livre-arbítrio, o espírito ele começa a ter a partir quando ele entra pelo reino hominal, né? Então vamos entender isso, porque Deus cria uma energia, essa energia é inteligência quântica, né? E o espírito individualizado, que ele vai passando por fases, por molécula, por átomo, molécula, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, que é o nosso reino, e reino angelical. Quando o espírito ele passa para o reino animal, ele não tem ainda o pensamento contínuo, né? Os animais ele não tem um pensamento contínuo igual a gente, ele não se organiza igual a gente, né? Então é nesse contexto que acontece. E quando o espírito ele sai do reino animal, ele vai para o reino nominal, ele tem um pensamento contínuo. No pensamento contínuo que ele tem, né, o pensamento contínuo é aquilo que a gente fica pensando, são milhares de pensamentos, né, que nós temos por dia, né? Então esse pensamento ele é contínuo, onde nós nos organizamos com esse pensamento. Ele tem um livre-arbítrio de fazer o que ele quiser. Esse livre-arbítrio dele, ele tem uma encarnação, né, em todo esse processo dele evolutivo. Então ele tem uma encarnação. Então ele foi na preparação, né, nessa encarnação. Então vamos supor que ele vai ser uma pessoa rica, né, uma pessoa que vai ter dinheiro, mas ele vai ter que trabalhar o seu lado da espiritualidade, fazer caridade. O que ele vai fazer? Então ele usa o livre-arbítrio dele de mudar isso, de fazer caridade por ostentação, né? E aí ele vai mudando essa sua encarnação. O que vai acontecer com ele? Ele está praticando uma causa errada, utilizando o seu livre-arbítrio. Aí, ou nessa mesma encarnação, ou na próxima encarnação, ele vai resgatar esse erro dele, no livre-arbítrio dele. E aí, o que acontece peguei um exemplo de uma pessoa rica, né? Aí que acontece o problema dos karmas. Ele praticou uma causa negativa, ele vai ter um efeito negativo. Então, aquelas pessoas que promovem guerras, né, que matam as outras, que faz as outras sofrerem demais, elas vão resgatar isso em outras vidas, né? Então ele usou o livre-arbítrio errado.
Então, outro fato também que acontece, a ingratidão, né? Então, pessoas que falam, mas eu sou tão boa, né? Eu ajudo todo mundo, mas por que eu sofro? Porque essas pessoas são ingratas comigo. Porque lá ela praticou causas sobre a ingratidão. Ela foi ingrata, né? Ou ela também está passando por uma prova, né? Qual é essa prova dela? Entender que as pessoas, que ela tem que fazer o bem, e ela está fazendo, né? E ela só recebe ingratidão. Lá na frente, no futuro, ela vai entender isso, que aquelas pessoas que forem ingratas com ela, são pessoas que ainda não vivem num mundo de atraso, e ela evoluiu em relação a eles, né? Então, você tem esses dois contextos, o livre-arbítrio, aquele que é ingrato, e aquele que praticou ingratidão e está sofrendo, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, de levar uma informação para uma irmã, um irmão, que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos no fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.